vez eu cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 33. Vamos ler do verso 11 em diante. Salmos de número 33, versos 11 em diante. Todos encontraram, digo amém. Diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. A igreja. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Todos. Amém, Jesus. Querido e eterno Deus e Pai, oramos a Ti, Senhor meu Deus, mais uma vez, agradecidos pela Tua palavra lida. Meu Deus, nós pedimos agora a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos e filhas, que a Tua presença seja visível, meu Pai, nesta noite. Preside esse trabalho, conduz na direção do Teu Espírito Santo, salvando vidas, libertando vidas e operando milagres, prodígios e maravilhas. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós queremos fazer as apresentações dos nossos queridos irmãos. Nós temos aqui o nosso querido, o irmão dirigente, o irmão Antônio Adão, que trabalha ali nos Valério. Assim, Antônio Soares, ali dos Valério, é diácono. Também o irmão Antônio Adão, que trabalha aqui na Eira, dirigente aqui da Eira. E também nós temos o coordenador da área, o irmão Alain. Está conosco também o irmão Braz, dirigente ali da congregação São José dos Crentes. E com ele eu sei que uma boa caravana. E conosco também o coordenador da área, que é a área 10, o irmão Alain. A igreja quer recebê-los como bem-vindos, em nome do Senhor, digam amém. Sintam-se bem conosco, em nome de Jesus. Quero fazer menção também dos irmãos ali na pessoa do pastor Raimundo Vieira e a missionária, sua esposa, a irmã Iracélia. Fique de pé, a missionária Iracélia, com todo o vocal ali da área 3, todos ali da área 3, também os obreiros. Ali da área 3 tem o irmão José Gomes, que trabalhou aqui vários anos, com ele o irmão Paulinho, que é filho dele, do irmão Zé Gomes,
Mais alguém com o irmão Zé Gomes, assim, de família? A irmã Rosa, ali da área 3. A igreja quer recebê-los como bem-vindos em nome do Senhor. Digam amém. Sejam bem-vindos e sintam-se bem conosco. Irmão Zé Gomes, pode tomar assento aqui, Zé Gomes. Pode tomar assento aqui conosco, senhor. É uma dificuldadezinha para subir, mas eu creio que tem rumo, viu? Bem, nós queremos também fazer as apresentações do colegiado de pastores. Nós temos aqui o pastor José Raimundo e a missionária, a sua esposa, a irmã Rosimar. É ali também com eles o neto, a neta, uma neta e o neto, está aí. Ali da área 5. Mais alguém da área 5, se tem, levante a sua mão para fazermos a apresentação. Não tem não, né, pastor? Conosco também o pastor Walker, é ali da área 3, da área 9, a missionária Gleiciane. Mais alguém, pastor? Da área 9. Pronto, a irmã Regina, Regina? Irmã Regina. Também o pastor Misael, da área 4, a missionária veio. A irmã missionária Leide está aí. Todos os irmãos da área 4, fique de pé, as irmãs, irmãos. Pronto, tem o filho do pastor Misael. Também o pastor Natanael e a missionária Cris, é ali da área 8. Mais alguma pessoa ali da área 8? Também nós temos o coordenador da área 12, o irmão Alan, o irmão John. A esposa foi John. Pronto. Só o irmão John mesmo. E comigo está aqui o irmão Josmar, que nos acompanha, a missionária irmã Carlete. Onde está a missionária Carlete? Está ali. A igreja quer recebê-los como bem-vindos. Se é verdade, digam amém. Sejam bem-vindos e sintam-se bem conosco em nome de Jesus. Queremos também fazer menção dos músicos. Está conosco aqui o nosso querido irmão, o irmão Miranda. O rapaz é filho, Miranda? É o filho do Brian, rapaz. Eu lutei aqui, eu digo, rapaz, com ele também, com o irmão Miranda. A filha, né, que é tocadora, eu tô achando vantagem, ela tem um ouvido afinado, tá acompanhando direitinho, a irmã Ângela. E canta também. E o filho do Braz fica de pé aí, rapaz. O cabo tá grandão, viu, Braz? O Gabriel também é filho do Braz, é? Rapaz, tá aí. O Braz tá formando aí uma equipe também, junto com o irmão Miranda. Também a irmã Maria, esposa do irmão Miranda, tem nos ajudado nessa obra. A igreja quer recebê-los como bem-vindo em nome do Senhor. Digo amém. Sintam-se bem conosco, em nome de Jesus. Irmãos, e sem perda de... E sem perda de tempo, nós vamos agora assistir a entrada do jogral. Ou seja, a entrada do grupo e em seguida o jogral. Ouvidor mor dos gritos da alma, conhecedor de todos os choros, o choro da mãe que perde o filho, o choro do filho desprotegido, abraço de Deus consolador que veio do céu quando Jesus pediu ao Pai. O Pai enviou, e em Pentecostes o fogo chegou. Ele ora quando ninguém consegue orar, com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, Espírito Santo,
igreja, nesta noite, ouve a voz de Deus que diz: enchei-vos do Espírito Santo. Deus procura nos últimos dias crentes destemidos, ousados, determinados e cheios da sua presença para fazer a sua vontade. Deus procura crentes com mãos limpas, corações puros e mente santificada para realizar a sua obra aqui na terra. Por isso, igreja, obedeça a voz de Deus que diz: enchei-vos do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, quando canta, o céu estremece. O crente cheio do Espírito Santo, quando prega, vida se governa. O crente cheio do Espírito Santo, quando estende as mãos, vidas são curadas, libertadas e transformadas pelo poder de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, quando chega neste lugar, não fica de boca calada, mas dá glória, aleluia, louvores e exaltação ao nosso Deus. Por isso, igreja, nessa noite, enchei-vos do Espírito Santo. enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei. Invocar o vaso de bênção do céu da amada igreja nesta noite com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Leva lá fora. Aqui. Uma nuvem de glória, uma coluna de fogo, posso ver neste lugar a face de Deus. Línguas como de fogo, é o som que vem do céu. Posso ouvir o derramar do Espírito de Deus. Quando o vento soprar hoje aqui, a glória vai descer e toma todo esse lugar. É um grande avivamento que se cumpre hoje aqui. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Ele fala, o céu e a terra tem que obedecer. Se prepare, meu irmão, esse lugar vai tremer. Espírito
meus queridos, nós somos informados que o irmão Israel está conosco. Onde está o irmão Israel? O irmão Israel foi dirigente dessa congregação também. Chegue mais para perto aqui, senhor. Tem cadeira aqui, ó. Mais alguém com o senhor, irmão Israel? Com a esposa, a irmã Helena e os filhos, viu? A igreja quer recebê-los como bem-vindos em nome do Senhor. Se é verdade, digam amém. Sejam bem-vindos e sintam-se bem conosco, em nome de Jesus. Tome assento aqui, senhor. Bem, nesse momento, nós vamos também convidar o pastor Walter para trazer uma palavra nessa noite. E após a palavra do pastor Walter, nós vamos convidar o vocal Koinonia para estar louvando ao Senhor com... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer menção do pastor Josias, pastor presidente deste campo, do colegiado de pastores e obreiros, também aqui da área 10, na pessoa do irmão Alain. Que Deus continue abençoando. Meus queridos, eu quero fazer uma leitura. O irmão pode acompanhar aí na sua Bíblia e também ouvindo, baseado no livro, ou seja, na carta do apóstolo Paulo a Tito, que diz assim no capítulo 2 e versículo 11: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Meus queridos, algumas vezes chega na mente de algumas pessoas uma certa dúvida, o porquê da existência da igreja. Qual a razão da igreja existir? Alguns pensam, como pensaram acerca de Jesus, apenas ser uma instituição de ação filantrópica, de uma ação assistencialista. Alguns outros pensam que é um lugar onde você vai aos domingos para receber uma palavra de ânimo, apenas um local de terapia. Alguns também pensam ou imaginam que a igreja é um local onde eu posso me socializar com pessoas de uma mentalidade mais rebuscada, mais purificada, com relação a algumas ações do mundo. Mas quando observamos o que este texto está dizendo, a razão da igreja ser, a razão da igreja existir, está fundamentada em um propósito eterno, onde Deus decidiu salvar o homem. E na eternidade, Deus já observara que havia necessidade de um sacrifício, pois o pecado iria infectar não somente o cosmo, mas também iria infectar a terra. E o apóstolo Paulo, ele é bem sintético quando diz que através de um homem o pecado passou a toda a humanidade. Mas também é afirmado que através de um homem entrou a purificação, o perdão dos pecados. Portanto, quando nós ainda observamos em um passado ainda distante da nossa visão, da nossa compreensão, mas revelado nas Sagradas Escrituras, quando Deus caminhava no Éden, e ele faz uma pergunta: Adão, onde você está? E dentro desse diálogo, Deus emite alguns juízos e expulsa este homem. Alguém poderia dizer que foi um gesto de Deus, um gesto não de amor, mas um gesto de repulsa, de rejeição. Mas eu posso afirmar pela Bíblia que foi um gesto de amor.
Deus expulsou da sua presença, porque Deus não pode comungar com o pecado, Deus não pode, como disse o profeta Abacuque, olhar ao pecado, mas ele expulsou. Então, vem Jesus Cristo, segundo Adão, Filho de Deus, e ele vai dizer no capítulo 19 de Lucas, onde ele diz na casa de Zaqueu: hoje chegou salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Também ele vai afirmar ali que ele, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, a esperança de Israel, a esperança da igreja, veio buscar e salvar o que se havia perdido. No capítulo 16 de Mateus, Jesus disse: Pedro, apto para ensinar, está apto para pregar. Jesus passa 40 dias com os discípulos, ele ascende aos céus, entra nos céus, é narrada a sua entrada nos céus, no Salmo de número 24, você pode ler depois. Também é dito que no capítulo 2 o Espírito foi descido sobre a igreja, 120 pessoas estavam ali orando. Os irmãos me ouvem, diga glória a Deus. Estavam ali 120 homens, mulheres, orando ao Senhor, buscando a promessa que viria do alto. Pedro, tomando a palavra, ele dá uma mensagem baseada no texto do profeta Joel, afirmando que aquela manifestação não era fruto de uma embriaguez, mas era tão somente fruto da descida do Espírito de Deus, que era uma promessa de Deus. Mas também ele prega no meio de Jerusalém, as almas se convertem, quase 3.000 almas. No capítulo 10, nós temos Pedro na casa de Cornélio, um gentio. Pedro prega uma mensagem dizendo que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus só fazia o bem e Deus era com ele. Então nós entendemos que no capítulo 10, Pedro abriu as chaves do reino para Israel, e no capítulo 10 de Atos, ele abriu a mensagem do reino, as chaves do reino para os gentios, e esta salvação não ficou restrita a Jerusalém, mas ela invadiu a Judeia, invadiu a Samaria, chegou até os confins da terra, e nós podemos dizer que não há barreira, não há muralha que esse evangelho não possa transpor. Este evangelho é a glória de Deus manifestada no meio dos homens através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E para encerrar, no texto que nós lemos, a igreja existe para trazer homens para a presença de Deus, para trazer homens e mulheres para a presença de Deus, porque Deus disse que ele faria uma seleção através do evangelho. Ele construiria esta igreja com uma igreja santa, pura, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo especial, zeloso, de boas obras. Um povo santo, um povo puro. Um povo que está alinhado com o céu. Ele não espera nada desta vida que possa sobrepujar a esperança da glória. Mas um povo de Deus, um povo zeloso, de boas obras, está esperando a bem-aventurada manifestação da glória de Deus. Que dia será isto? Será o dia do arrebatamento da igreja. E quando a igreja encontrar esta esperança, que estamos firmados pela fé, então nós subiremos ao céu de glória, quando Jesus emitir a ordem, e a igreja entrará no céu pelas portas com o seu Senhor, e irá se cumprir a
a profecia do profeta Isaías, que disse: eis aqui, ó Pai, os filhos que tu me deste, e a igreja encontrará o seu Deus na pessoa de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Ei. Vocal coinonia, saúde a todos com a paz do Senhor. A número 64. Qual é, irmão? Fran PP, né, irmão? De agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu, mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu, pois ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para o homem cujo rei veio agradar? E Amã falou: pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei, manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem veio agradar. E Amã então pensou: este homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história, então adore o leão de Judá. O amor que lhe persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empleitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei, manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar:
Eis o homem cujo rei veio agradar. E a mãe então pensou: este homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá. O amor que lhe persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada. Amém, Jesus. Graças a Deus, queremos louvar, agradecer a Deus pelo privilégio do momento. Louvar a Deus pela vida de nossos pastores, em nome dos nossos pastores presidentes. Parabenizar aqui o Diácono Alain e esta congregação por esta linda e maravilhosa festa que estamos assistindo. Digo a Deus que é um privilégio voltar aqui na oportunidade tão significativa para esta região. Povo de Deus, nesta oportunidade, queremos fazer menção de um texto sagrado para trazer aqui uma rápida palavra, lá na carta escrita aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. 16, 17 diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Graças a Deus pela leitura da poderosa palavra do Senhor. Meus amados, este texto sagrado, como assim o diz, vem trazer como temática principal o Evangelho, parte da carta que é escrita aos Romanos. E observem que Paulo vem falar do Evangelho, do poder do Evangelho, e vem citar também os gregos, vem citar também os judeus. Ora, Paulo traz aqui um termo que traz uma justificativa para uma situação que o constrangia, pois ele diz aos romanos: eu não me envergonho deste evangelho, e não me envergonho porque este evangelho era poder, ou é poder de Deus. Assim Paulo citava aos romanos. Por que que Paulo dizia isso? Naquela época, os romanos detinham o poder. Os romanos governavam a maior parte do mundo. E subestimavam a Paulo. E subestimavam o povo de Deus. Porque quando se falava em poder, se falava nos romanos. Então esse povo, ou esta pregação, ela era menosprezada. E Paulo explica isso nesta carta e diz: olha, vocês não têm poder nenhum. Poder é o que eu prego. Poder é o evangelho, porque o evangelho é que salva. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Tanto os romanos, como também vocês, judeus, que não receberam Cristo, como vocês também, gregos, que se dizem sábios. Então vejamos aqui como Paulo traz estas expressões explicando a este povo o significado do evangelho. E por que que Paulo era subestimado? Por que que o evangelho era menosprezado? Porque falava de um homem que foi morto em uma cruz, de um homem que teria ressuscitado, de um homem que estaria ou estar no céu à direita de Deus e que voltaria. E por isso eles eram desprezados. Mas como? Como pregar alguém que morreu em uma cruz?
alguém ressuscitou e que vai voltar. Mas Paulo bradava, Paulo gritava e escrevia para eles, embora em uma grande distância dizia, não, eu não tenho vergonha disso, porque eu prego o poder. E só o Evangelho transforma. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus que não receberam Cristo, também de vocês que se acham poderosos, de vocês também gregos que se acham sábios, mas o Evangelho é uma fé, e a fé é abstrata, e nós vivemos da fé, por isso creia no Cristo que colocou esta fé dentro de nós. Louvado seja Deus. O que Paulo está dizendo, não subestime o poder do Evangelho, não despreze o poder do Evangelho. Não é diferente hoje. Nós estamos aqui no ar livre, em praça pública, com a mesma autoridade de quem é salvo e de quem anuncia a salvação. Estamos aqui pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa a etnia, não importa a nação, e não ouse os poderes deste mundo, tal como Roma, tal como outros poderes que se levantaram, ou os poderes que nos ameaçam e que governam este Brasil. O poder está na igreja. O poder está nesses homens e nessas mulheres. E este poder é o poder maior, porque é a autoridade do céu. É a autoridade do céu. O poder está na igreja. Então, nós pregamos a mesma forma hoje. Não subestime e não menospreze a igreja do Senhor, porque nós não nos envergonhamos. Nós pregamos Cristo que morreu, que ressuscitou, que está no céu, que está voltando. Nós pregamos o Evangelho que é poder de Deus. E tantos quantos creem serão salvos. Não importa se é judeu, se é grego, não importa se são os romanos, o brasileiro, não, nós somos a igreja do Senhor que detém o poder do Evangelho, e só o Evangelho é que transforma. Por isso esse é o poder que é sobre todos os poderes, o poder que está na igreja, o poder para orar em Cristo, curar, libertar, salvar, restaurar. Este é o poder do Evangelho. Louvado seja Deus. Ah, se eles soubessem, se eles entendessem, eles valorizavam este povo, que às vezes é menosprezado, que às vezes é deixado de lado, mas eles não sabem que o poder de Deus está em nossas vidas. Nós não nos envergonhamos deste Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E isso não se explica, porque isso é fé. Louvado seja o nome do Senhor.
receber a arca da aliança, o coração queimava igual brasa. É muito forte a presença do Senhor, dizia Obed-Edom. Aleluia. Rei Davi, prosperidade com arca em nossa casa já virou rotina. Mas eu abro mão de tudo que já conquistei em minha vida. É onde eu quero. Só vai ficar. É onde eu quero estar. Onde sempre vou morar. Do lado da presença. Eu já não sei o que fazer. Não vou saber como viver. Eu dependo da presença. Eu preciso ser vaso como foi Obed-Edom, que de tudo em sua vida ele abriu mão pra viver em santidade na presença do... Eu não quero ser simplesmente só mais um na multidão. Quero fazer a diferença, viver na unção. Eu renuncio tudo pra viver na presença de Deus. E quem tem a presença, ele canta, ele adora e a prisão se abre. Ele clama a Deus na hora e Deus faz um milagre. Porque Deus sempre honra a fé de um verdadeiro. Quem anda na presença e na presença ele sempre rasga o coração. Vai fazer a diferença e não abre mão. E viver na dependência e na presença do Senhor. Então, ande na presença, vive na presença, ouve na presença, adore na presença, pregue na presença, permaneça na presença. Quem anda na presença vive o melhor de Deus. Então, chore na presença, clame na presença, ore na presença, sinta a presença, se derrame na presença, permaneça na presença. Quem vive na presença vive o melhor de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu preciso ser vaso como foi Obed-Edom, que de tudo em sua vida ele abriu mão pra viver em santidade na presença do Senhor. Eu não quero ser simplesmente só mais um na multidão. Quero fazer a diferença, viver na unção. Eu renuncio tudo pra viver na presença de Deus. E quem tem a presença, ele canta, ele adora e a prisão se abre. Ele clama a Deus na hora e Deus faz um milagre. Porque Deus sempre honra a fé de um verdadeiro.
local vaso de bênção. Louva ao Senhor. Glória a Deus. Tinha comprado. A irmã Alexandre tinha comprado. Tá bom, obrigado. Conectado aí, irmã. Conecta aí, por favor. E aí, Carol? O vocal Vaso de Bênção cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Não dá até do lado de cima. Tá bom aí. Glória. Pairava sobre eles grande preocupação. O amado Mestre está prestes a nos deixar. Porém Jesus que sonda e conhece os corações, então uma promessa começou a anunciar: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei. Enviarei a vós um outro Consolador. Sobre vós o Espírito Santo vai descer. Ficai neste lugar até ser revestido de poder. Essa promessa se cumpriu em Jerusalém e hoje vai acontecer aqui neste lugar. Já estamos reunidos para receber. Queremos ver tua glória hoje aqui descer. Sopra, Espírito de Deus, sopra sobre este lugar. Queremos ver tua glória, vem nos renovar. Estamos reunidos.
Aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Amém. Só quem está no culto, diga glória a Deus. Nós chegamos agora. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nesta noite de veras alegre e feliz, porque estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, para celebrar a Ele este culto de adoração, de louvor, pelas bênçãos e pelas maravilhas que Deus Ele faz. A Deus pela oportunidade que Deus nos deu nesta noite de chegar aqui neste lugar para este momento de adoração. Nós queremos ler um texto da palavra de Deus encontrado no Evangelho, no capítulo de número 1, João, capítulo 1, 13. É um texto conhecido de toda a igreja, de todo o povo, aleluia. E queremos recitar esse texto da palavra de Deus. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. O texto, que é o texto aonde a palavra ela trata sobre a missão e também revela uma vontade de Deus para toda a humanidade. A própria palavra diz que no princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, e nada do que foi feito poderia fazer se ele não fosse o mensageiro ou enviado. E a Bíblia diz que havia um homem por nome João. Ele era uma luz, mas não era a luz que alumiava todos os homens. Esta luz, ela se refere a Jesus, o qual o próprio João, ele narra isso no capítulo 3. E aqui externa também a vontade de Deus para a humanidade. Porque a palavra, quando fala sobre a missão do Filho de Deus, a palavra vai mostrar que ele veio para o que eram seus, mas os seus não o quiseram receber. Mas tantos quanto receberam, a saber os que creem em seu nome. E a palavra diz que aí não nasceram da vontade do varão, do querer dele, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, vontade de Deus. Quantos nessa noite aqui estão com vontade de Deus, digam glória a Jesus. A palavra nos mostra nesse capítulo, e como também neste Evangelho de João, no capítulo de número 3, quando Jesus já estava pelo horário da noite, Jesus ele foi visitado por um homem. A Bíblia diz que esse homem era localidade, um homem que tinha prestígio, era um dos maiorais dos fariseus, com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque os sinais que tu fazes, se Deus não for contigo, eles não poderiam acontecer. Observe que aquele homem, ele acompanhava o ministério de Jesus, mesmo à distância, mas ele observava o que Jesus fazia em o nome de Deus, através da missão da qual ele foi enviado. E Jesus, olhando para ele, diz: em verdade, eu te digo, se tu não nascer de novo, tu não podes ver o reino de Deus. O homem, quando ele não tem o novo nascimento, ele não consegue ver
o reino de Deus. É tão importante, como já ouvimos aqui nesta noite, falando desta palavra, falando deste evangelho, aonde foi pregado, anunciado pelo pastor Misael, o texto de Paulo dizendo que não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho, ele é o poder de Deus. Quando o homem, ele não nasce de novo, ele não vê o reino de Deus, ele não consegue enxergar. Ele não consegue ver como o reino de Deus, ele se espalha por toda a face da terra, mas ele não tem esse entendimento. Quando o homem é envolvido pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, que ele vai sendo descortinado dentro dele, a razão pela qual ele é um pecador e que ele precisa de Deus, ele começa a enxergar este reino e ele também vê que há uma necessidade para que ele possa entrar neste reino. Este reino, ele tem um caminho, ele tem uma direção, ele tem uma porta, e esta porta é Jesus, o Filho de Deus, o enviado para a salvação de toda a humanidade. E ali aquele homem olhando para Jesus, Jesus diz a ele: olha, se tu não nascer de novo, tu não podes ver o reino de Deus. E ele vira para Jesus e pergunta se era necessário ele voltar ao ventre materno da mãe para nascer a segunda vez. E Jesus diz: não. Em verdade eu te digo, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não podes entrar no reino de Deus. Não te admira de eu te dizer que é necessário nascer de novo? Olha, o vento sopra, ou o vento passa, ninguém sabe de onde o vento ele vem, e nem para onde o vento ele vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Este novo nascimento, ele não consiste na natureza da vontade, do desejo do homem. Há muitos homens que dizem: quando eu chegar o ano tal, a idade tal, eu vou me converter a Jesus, eu vou ser crente. Mas ele não sabe se ele alcança esse tempo, se ele vai ter esta oportunidade de alcançar essa idade que ele marcou, o tempo que ele determinou para aceitar a Jesus. Porque a palavra de Deus diz que não é da vontade dele, mas é da vontade de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, que tenham conhecimento da verdade e que venha o refrigério pela presença do Filho de Deus que habita dentro do coração deste homem. Então não é pelo homem, não é da vontade do homem, não é da vontade do sangue dele, porque ele não pode promover uma salvação para ele. Ele não pode articular e propagar uma salvação feita pelos méritos dele. Ele pode dar o sangue, ele pode derramar sangue, mas não é pela vontade do sangue dele, mas é pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário para dar vida eterna a todo aquele que crê em Jesus e aceita Ele como Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é da vontade do sangue e muito menos da vontade da carne. Nós olhamos para a palavra de Deus, que a vontade da nossa carne, ela sempre vai nos levar para distante de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele ensinava a igreja que estava na Galácia, ele diz que a vontade da carne, ela milita contra a vontade de Deus ou contra o Espírito de Deus. Eles não podem estar juntos ou unidos, porque a vontade da carne vai para os prazeres efêmeros da vida, para os desejos da vida, para os prazeres deste mundo, mas a vontade do Espírito de Deus é voltado para o céu, aleluia!
é voltado para Jesus, é voltado para o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme de nós. Ele não quer que nós comungamos com este mundo. Ele não quer que nós comungamos com o pecado. Ele não quer que nós comungamos com os prazeres da carne. E lá Paulo diz que os prazeres da carne, eles são revelados, eles são manifestos. Os desejos, eles são aflorados dentro do sentimento carnal. Mas o desejo de Deus, o desejo do Espírito de Deus, é que o homem ele se dobre diante de Deus e que ele reconheça a Deus como seu Salvador, como seu libertador, como seu amigo, para lhe dar o direito da vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui Jesus ele entra neste diálogo. Ele conversa com Nicodemos. E Nicodemos se estende com Jesus, ao ponto de Jesus dizer para ele que a vontade da carne, eles praticavam as suas obras ocultamente. Eles não poderiam vir para a luz, porque as obras que eram praticadas por eles eram obras perversas, eram obras más. Mas ele diz que todo aquele que pratica a justiça vem para a luz, porque elas são feitas em Deus, são feitas em Deus, e o nome de Deus é glorificado na sua vida, na nossa vida, na vida desta igreja. E hoje, nesta noite, Deus também quer ser glorificado na sua vida que ouve a palavra de Deus. Você pode dizer: não, eu vou no dia que eu quiser. Mas a palavra de Deus diz que o novo nascimento, ele não é pela vontade do varão. Ele não é de um desejo carnal, e muito menos de um desejo do sangue do homem. Mas ele é a vontade de Deus. Você tem perguntado qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem buscado esta vontade de Deus para você viver ela? Mesmo se você não é crente, mas se você deseja conhecer essa vontade de Deus, nesta noite, na hora que você for dormir, se proste de joelho e pergunte para Deus: Deus, qual é a tua vontade na minha vida? Me revela, me mostra. Eu te garanto com certeza que Deus te fará entender hoje qual a vontade de Deus na sua vida, o que ele anela, o que ele deseja. Ele anela, ele mostra, ele prova, porque esse desejo de Deus, ele está sendo propagado, anunciado, pregado por esta igreja, que traz uma mensagem de vida para os salvos. E traz também uma mensagem de morte para aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, aonde ele diz que a mensagem de vida para quem é salvo, este evangelho, mas também a mensagem, o cheiro desta mensagem, ou o cheiro de Deus, de Cristo, para os que se perdem. Sabe por quê? Porque eles não deram crédito à palavra de Deus. Ao anúncio de Deus, eles não fizeram crédito, eles não fizeram caso, não dando atenção devida para esta palavra que está sendo ministrada, porque a vontade de Deus é a salvação da sua alma. É a salvação da sua alma. É a salvação da sua vida. Deus, ele tem vida eterna para você. Ele tem vida eterna para dar para toda a humanidade. Como ele diz isso em João, capítulo 3,16, aonde ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
E se você perguntar o que era a vida eterna, como adquirir, como alcançar a vida eterna, só quem tem ela para te dar é Jesus, o enviado de Deus, Salvador do mundo. Ele te dá a vida eterna. Você vai ter uma vida eterna com Deus, mesmo que pereça aqui, mas você vai ter uma vida eterna, habitada e habitando com Deus, quando Ele vier buscar a sua igreja, para levar para si, como Jesus mesmo disse para os seus discípulos, quando foi assunto aos céus, foi tomado dentre eles preocupados, porque Jesus ia sair do meio deles. E Jesus cita um texto dizendo, em João 14, não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. E se eu for preparar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. A Bíblia diz que Tomé não entendia ou se fez que não sabia. E ele pergunta, Senhor, não sabemos para onde tu vais, não sabemos o caminho. E Jesus olha para eles e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nesta noite, saiba disso, que Deus quer que você nasça de novo, não da tua vontade, do teu jeito, não da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E Ele revelou para mim, para você e para nós, esta vontade, dando o seu Filho, para nos dar o acesso direto a Ele, pelo vivo e novo caminho, que é pelo sangue do Cordeiro, que nos trouxe a liberdade. Quantos de nós não éramos dominados? Quantos de nós não éramos escravos, obstinados do pecado? Forças que tomavam e domavam toda a nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus, Ele chegou e nos libertou para a glória do nome do nosso Deus. Nesta noite, é uma noite de vida, é uma noite de paz, é uma noite de salvação. Saiba que o novo nascimento, ele não consiste na sua vontade, ele não consiste na vontade do seu sangue, ele não consiste na vontade da tua carne, mas ele consiste na vontade de Deus. Que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. O Espírito de Deus, ele está trabalhando dentro do teu entendimento, te esclarecendo que há uma necessidade de nascer de novo para entrar no reino dos céus ao lado de Jesus. Amém. Glória a Deus, está aí uma boa mensagem vinda de Deus para quem quer se alimentar e se edificar pela palavra de Deus. Nesse momento nós vamos ouvir o irmão Israel, que vai louvar ao Senhor com hino. E tá bom. Vamos lá, irmão Israel? E depois do louvor com o irmão Israel, o coordenador, irmão Alain, irá fazer o convite a todos que quiserem, nessa noite, ter um encontro com Deus e ser liberto do pecado e ter o nome escrito no livro da vida. E você que ouviu a palavra de Deus, não rejeite. O mais importante da festa é o convite. A Bíblia diz que naquele dia, Jesus entrou na festa e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É muito bom quando o homem sente sede de Deus, sente sede de Deus,
E a Bíblia diz que todo aquele que tem fome e sede de justiça será farto, porque o nosso Deus está salvando, libertando e saciando vida de pessoas que estão sedentas. Irmão Israel, louvar o Senhor. Graças a Deus. Dessa noite eu quero vos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que essa paz ela possa reinar. Vamos louvar o Senhor. Quantos veio adorar esse Deus nessa noite? Comece a glorificar o nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar em nome de Jesus. Aleluia. Se você veio para adorar, adore em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus, estou aqui e não vim te pedir, e sim te adorar. E todo o coração, com as minhas mãos, te magnificar. Santo dos santos, raiz de Jessé, estrela da manhã, sempre vou dizer que o meu maior prazer é te adorar. Quantos veio adorar? Adore glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Te exaltar para sempre. Enquanto viver, te engrandecer, Senhor. Te adorar, te exaltar para sempre. No vale eu não te deixarei, e mesmo na prova te louvarei. Aleluia, louvado seja Deus. Podemos louvar o Senhor, aleluia. Enquanto vida nós teremos, aleluia, precisamos glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo dos santos, raiz de Jessé, estrela da manhã, sempre vou dizer que o meu maior prazer é te adorar. Aleluia. Te adorar, te exaltar para sempre. Te engrandecer, Senhor. Te adorar, te exaltar para sempre. Enquanto viver, te engrandecer, Senhor. E mesmo no vale
eu não te deixarei. E mesmo na prova, eu te louvarei. E mesmo na prova, eu te louvarei. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Nós queremos nesse momento convidar aonde está a primeira pessoa que deseja se entregar para Jesus. Nessa noite você ouviu várias mensagens da palavra de Deus, mensagens que transformam, que liberta, que muda, que transforma o homem em uma nova mulher, em uma nova criatura. E mesmo que você não tenha este desejo, mas ainda assim é necessário fazer esta decisão. Nós temos na palavra de Deus, lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele veio para os seus, Cristo veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nessa noite você pode receber esta graça, essa patente, essa autoridade de ser chamado filho de Deus. O Filho de Deus, que é Jesus, ele veio, entregou a sua vida, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos enviou para estar pregando a palavra de Deus. E nessa noite você ouviu a mensagem de Cristo, é uma mensagem de Deus para a sua vida. Ainda que talvez você não tenha compreensão da vontade de Deus, talvez não compreenda muito acerca do Evangelho, mas ainda assim, Cristo te chama nessa noite. A partir do momento em que a pessoa, ele toma a decisão de servir a Cristo, por si só o homem mesmo não faz isso, mas o Espírito Santo ele convence, e é o Espírito Santo que está te convidando nessa noite, por meio da igreja, por meio de nós, por meio da igreja eleita do Senhor. O Espírito Santo te convida nessa noite a você vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. O seu nome será escrito no livro da vida, você receberá o perdão de seus pecados e um dia você vai morar no céu de glória. Você vai receber o Espírito Santo, vai receber a paz do Senhor no seu coração, a alegria de Deus na sua alma, mas depende de você. Você jovem, criança, senhor e senhora, Deus te dá a oportunidade nessa noite. Não sabemos o amanhã, mas hoje é o grande dia. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então, nessa noite não endureça o seu coração. Jesus está te convidando e Ele está abrindo essa porta para você nessa noite. O convite aí foi bom, só que ninguém atendeu, né? Mas é assim mesmo. Vamos convidar o vocal Unimiel, Unimel, louvar o Senhor com o hino. Onde está o vocal? Vamos lá? Unimel. Então não, senhor. Então? Vamos lá, o vocal Unimel. O negócio é que o Unimel não estava reunido, estava um bocado lá pro quintal, tava. Aí tem que ficar unido aqui na frente. E essa moça aqui não é a do Danielzinho, não. É? É não? Rapaz, minha irmã, pois se eu fosse um sequestrador, tu ia perder agora, porque tu ia no lugar dela. Viu? Cabelo, tudo, sorriso, minha irmã. Irmãos, enquanto os irmãos se organizam, eu também quero parabenizar o vocal Vasos de Bênçãos. Isso.
pela apresentação. Vocês sempre fazem a apresentação muito bonita. Eu quero até dizer para o coordenador da área, se no próximo ano ele estiver, aí é para organizar o trabalho, para ter os estudos, como sempre, mandar pintar a igreja para ficar tudo bonitinho e nós realizarmos o grande trabalho como é de costume. E de já, parabéns para vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês e que vocês sempre sejam essas moças e mulheres dispostas para fazer a obra do Senhor. Segunda-feira aí vai ser apresentado as fardas em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Cante, irmãos. O vocal é o Elion, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. O microfone aqui, se tiver alguma pessoa aí que queira. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando comigo em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e livre viveremos, e pra sempre então diremos. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos.
Onde está a irmã Sandra? Fique de pé, irmã Sandra. Cadê a irmã Sandra? Está ali a irmã Sandra, irmãos. 3 de dezembro, ela sempre dirige um culto ali na sua residência, né, irmã Sandra? E ela convida todos os pastores, toda a área 10 e todos os crentes, né, irmã Sandra? Eu não sei onde ela arruma tanta comida, mas ela disse que vai dar janta para vocês tudinho. E a partir das 4 horas, pode chegar lá que vocês vão comer até se fartar. Amém? Quero também dizer para a coordenadora do vocal, botar os brais para cantar, irmãos. Tocador canta também. É bem afinado. Eu toquei muitos anos, irmãos. Assim, desde 8 anos de idade que eu tocava. E eu nunca fiquei fora de um vocal. Eu cantava no vocal dos jovens, eu cantava no coral, eu cantava em tudo que era de vocal. Vamos ficar de pé e vamos despedir o trabalho do Senhor em oração. Se tem alguém para Jesus, a oportunidade é essa. Venha, o pastor Natanael vai orar despedindo o trabalho do Senhor. E se você chegar a tempo, ele ainda ministra a oração em prol da tua vida espiritual. Pastor Natanael. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pelas pregações, meu Pai, ministradas nesta noite. Ó Deus, que venha fazer morada no coração das pessoas. Abençoe, meu Pai, de trabalho, irmão Alan, teu filho, onde tem conduzido, meu Pai, esse trabalho com maestria na administração do teu Espírito Santo. Continua abençoando nosso pastor presidente, abençoe teu povo que vai estar voltando para os lares, nos guarda em segurança, nos livrando de acidente e de todos os males. Te pedimos tudo isso em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina pelos séculos eternos. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre vós que todos digam. Avisando a todos os irmãos e irmãs que segunda-feira nós temos o preletor que vai pregar ali no templo